Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Bom, nós vamos para a aula de hoje, onde a gente vai continuar falando sobre a colonização do Brasil, hoje falando sobre o governo geral. Como é que o Brasil começa então a administrar? Nós vimos que as capitanias hereditárias, claro que elas continuaram ainda por muito tempo, mas não estava dando muito certo, não estava sendo suficiente. Como é que a gente então administra um território tão grande? É criado então o governo geral e as câmaras municipais. Vamos falar um pouquinho disso e falar também sobre então o processo de colonização associado à plantação da cana-de-açúcar. Hoje a gente fala um pouquinho então sucintamente sobre como se produzia cana-de-açúcar, mão de obra e a própria vida em torno do engenho, para depois, em outro momento, a gente falar sobre essa sociedade açucareira no Brasil, ok? Vamos lá então falar sobre o governo geral. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é a estrutura de organização administrativa do Brasil. Então você tem o rei, que fica lá em Portugal, você tem esse conselho ultramarino, que também fica em Portugal, e aí você tem esse governo geral. Desse governo geral, que ele nasce aí, como você vê no esquema, do conselho ultramarino, que também ele cria as câmaras municipais e dá poder aos donatários, certo? Mas esse governo geral, ele tinha basicamente 3 missões, que era centralizar a administração colonial, ou seja, cada donatário não estava conseguindo dar conta disso, né? Então precisa de uma administração mais centralizada. Fazer a colônia produzir, claro, porque a ideia é produzir, tá tendo investimento, e defender a colônia também dos interesses, a colônia e proteger os interesses da metrópole. Defender a colônia de invasores, defender a colônia de roubos e tudo mais, de impostos e tudo mais, e defender os interesses da metrópole que estava investindo ali. E aí, o historiador Boris Fausto, ele diz uma coisa interessante aqui, né? Por que o governo geral foi implantado? Ele dá aqui 3 elementos importantes. Primeiro, o comércio de especiarias com a Índia dava sinais claros de enfraquecimento. Lembra que, se a gente for ver nas capitanias hereditárias, o comércio com as Índias estava bombando, então no início não vamos investir muito aqui, mas começou a cair. E eles falaram, galera, vamos investir lá na colônia. Mas como é que nós vamos investir lá se a coisa não está funcionando? Precisamos criar uma administração para botar aquela coisa para gerar dinheiro. Pois é, esse é um ponto. Segundo, os portugueses estavam fracassando no objetivo de construir um império na região do Marrocos. Quer dizer, a região do Marrocos, no continente africano, também não estava dando certo. Quer dizer, peraí, vamos lá, tem a colônia, vamos investir lá. Terceiro, os espanhóis estavam extraindo grandes quantidades de metais preciosos em suas colônias. Quer dizer, os espanhóis estão ganhando dinheiro lá. A gente está tendo problema aqui, nas Índias, na África, vamos investir na América. Já que os espanhóis estão ganhando dinheiro lá, a gente tem que ganhar também. Entendeu? Esses são aí os 3 principais governadores gerais, que é o Tomé de Souza, tem a fotinha dele aí, a imagem. O Duarte Costa, não encontra-se imagem dele. Todas as imagens que você encontra lá, elas são imagens fake, né? Os caras põem qualquer imagem lá e põem o nome dele e o pessoal fica reproduzindo. E o Men de Sá, né? Que foram os governadores gerais aí, de 1549 até 1572, você vê que interessante, um bom período aí, né? De governo geral. Quem governou mais tempo foi o Men de Sá. Bom, qual era a estrutura então, aí ampliando um pouco mais daquela primeira estrutura que nós vimos, qual era a estrutura administrativa da colônia? Então tem o rei, conselho ultramarino, nós já vimos isso, e aí o governo geral, ele tinha também uma estrutura interna, né, na colônia. Então, na colônia, quem mandava era o governador geral. Ele era uma espécie de vice-rei, como era lá nas colônias espanholas. Era uma espécie de vice-rei. Então, para a gente comparar os modelos aí, né? Então, lá o vice-rei, aqui tinha o governador geral. Para auxiliar o governador geral, tinha vários cargos, mas esses eram os principais. O provedor-mor, o capitão-mor e o ouvidor-mor. A gente vai explicar um pouquinho cada um dos 3 aqui.
E aí, organizada as capitanias hereditárias e as capitanias reais. Capitanias hereditárias é aquelas que estavam com os donatários, pertenciam à família deles, e as reais, que eram da metrópole, administrada por donatários que vinham para lá, que especificamente tudo que produzia era da metrópole. E aí, tinha as câmaras municipais nessas capitanias hereditárias, ou seja, em cada região daquela tinha uma câmara municipal. Bom, para a gente entender quem eram esses caras, o ouvidor-mor, provedor-mor e o capitão-mor, vamos entender o seguinte: ouvidor-mor, responsável pelos assuntos de natureza jurídica e pela aplicação das leis da colônia. Era uma espécie de judiciário da época, como nós temos hoje, né? O judiciário, o poder judiciário, ele cuida dessas coisas. Tinha o provedor-mor, responsável pelos assuntos financeiros, pelo controle de orçamento, pela arrecadação de impostos. O provedor-mor cuidava da administração econômica. Capitão-mor, responsável pela defesa da colônia contra invasores estrangeiros e indígenas. Então, capitão-mor, defesa. Provedor-mor, administrativo, financeiro, econômico. Ouvidor-mor, preocupado com a questão da justiça. Ok? Beleza. E as câmaras municipais? O que elas tinham de função? Elas já ficavam, você já sabe, elas ficavam lá nas capitanias, em cada região tinha que ter câmaras municipais. E a função? Regulamentar as construções dos vilarejos e a limpeza das vias públicas. Hoje nós temos a Câmara Municipal em São José dos Campos, onde ficam os vereadores, onde fica o prefeito, né, onde são feitas várias, tomadas as decisões administrativas da cidade. Segundo, fixação de penas para quem faltasse nas procissões. Pois é, o sujeito faltou na procissão, o país a colônia era católica, né? Portugal era católico, Espanha católica, a colônia da Espanha para baixo era dominada pelo pensamento católico. Faltou na procissão, você paga uma multa. Controle de pesos e medidas, é a ideia de que precisa ser vendido por quilo, precisa ser vendido por metro, controle de como era feito isso, fiscalização inclusive, e prisão dos acusados de perturbar a ordem. Os caras estavam longe das famílias, era uma bagunça, muita gente vinha trabalhar aqui para ganhar dinheiro, as famílias ficavam em Portugal, né? E assim por diante. Por exemplo, a minha família veio 200 anos depois disso para cá, do Portugal para cá. Minha família chegou 200 anos depois, justamente para trabalhar como agricultores nas terras que eles pegaram para trabalhar e foram produzindo, né? Foram produzindo e foram migrando, foram mudando de região, mas sempre nessa ideia, né, de fazer a vida aqui. Então muitos vieram deixando família em Portugal. E aí eles caíram na bebedeira, tudo mais, e tinham muitas brigas também por causa de terra, por causa de outras questões, e tinha que prender esse povo, né? E a Câmara Municipal fazia isso. E a cana-de-açúcar? Como é que a cana-de-açúcar entra nisso? Bom, a cana-de-açúcar, então, é o elemento utilizado para ganhar dinheiro. Não tem ouro, não tem prata, mas tem o ouro doce, que é a cana-de-açúcar, muito valorizada aí fora. Bom, o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, que vai aí entre o século XVI e o século XVIII, nós vamos ter outros ciclos, como o ciclo do ouro, ciclo da borracha, ciclo do café, nós vamos ter outros, ciclo do algodão. Meu pai foi plantador de algodão por muitos anos também. Então, vamos ter vários outros ciclos, mas nesse momento a cana-de-açúcar ela vai ser muito importante. Vai ser muito importante, inclusive, para preencher o território, para usar o território. Por exemplo, no Nordeste, não sei se você já viu, que eles usam chapéu de couro, os boiadeiros do Nordeste. Pois é, por que usou-se bois lá, se criou bois? O boi, além de oferecer a carne, o couro e tudo mais, ele ocupava a área de território muito grande. Então a ideia era ocupar o território. Cana-de-açúcar e o boi foi muito usado para isso também, além da cana-de-açúcar, trazer muito dinheiro para a colônia, né? E aí, você tem alguns motivos por que a colônia. Primeiro, porque a colônia plantou cana-de-açúcar. Primeiro, o solo era favorável, né? Terra boa para plantar.
Então o Brasil tinha terra ótima. Segundo, um clima favorável, um clima excepcional, ótimo, propício para a cana-de-açúcar. E outro motivo também era que era um produto que dava muito dinheiro na Europa, se ganhava muito dinheiro com ele, muito valorizado. E a gente poderia colocar um quarto componente aí, que era a própria experiência que eles já tinham da plantação de cana-de-açúcar. Bom, como é que funcionava o sistema de plantação de cana-de-açúcar na colônia? É chamado de sistema plantation. Plantation é o mesmo sistema usado nos Estados Unidos na plantação de algodão, por exemplo. Era baseado em 4 elementos importantes. Latifúndio. O que é um latifúndio? É uma grande área de terra. Latifúndio, grande área de terra. Mão de obra escrava. Começou-se no início com mão de obra escrava indígena, mas daqui a pouco aí vários problemas para escravizar os indígenas, rebeldes, fugiam a todo momento. Também a igreja proibiu, porque reconheceu que eles tinham alma. E eles tendo alma podem ser catequizados, então não escraviza mais índio. O que será que significa? Que o negro pode ser escravizado, que ele não tem alma? Que absurdo é esse? Complicado, né? Pois é. E aí a gente inicia uma história negra no sentido dos negros no Brasil, uma história negra no Brasil baseada na escravidão. E aí usa-se, né, esse sentido negro, num sentido pejorativo, que é um momento horrível do Brasil, um momento terrível que o Brasil tem na sua história, que é da escravidão de milhares e milhares e milhares de seres humanos porque são negros. Bom, outro momento a gente vai falar sobre isso, é um assunto que nos interessa bastante. A escravidão, então, negra, um momento da história negra no Brasil, dos negros entrarem no Brasil e fazerem parte da nossa história, miscigenação. Eles fazem parte, nós fazemos parte de um povo de herança negra e isso é muito maravilhoso. Monocultura, plantação de uma coisa só, né? Plantação de apenas um produto que era a cana-de-açúcar. E exportação, ou seja, tudo que era produzido era voltado para o mercado exterior. E aqui tem aí uma imagem, né, de uma moenda de cana-de-açúcar, você está vendo aí, mão de obra negra, também mão de obra negra, uma moenda humana, aqui uma moenda pela tração animal, aqui pela tração humana, né? Ainda que para eles não houvesse tanta diferença entre um negro e um animal, mas são seres humanos escravizados e tratados como animais. E aí você tem, dentro desse ciclo da cana-de-açúcar, uma unidade territorial muito importante que vai trazer uma série de consequências aí para a sociedade canavieira, que é a ideia do engenho, né? Da sociedade do engenho. Que esse engenho, então, ele é formado pela casa grande, que é o lar do senhor do engenho, né? Onde mora a família dele e alguns criados que cuidam da casa, a senzala, onde moram os escravos, e a moenda, onde se faz, então, todo o trabalho. Claro que a moenda ela é dividida também em outras, você tem também o lugar onde ferve a cana, onde se faz o melado, você tem também a capela, você tem o canavial, você tem a lavoura, que se planta outras coisas também, como a gente pode ver na imagem aí, né? Senzala, onde os escravos ficam amontoados lá, tendo que conviver sem, muitas vezes, o mínimo de saneamento básico, de dignidade, né? Como é que se pode falar em dignidade na escravidão? Já é uma própria... a escravidão já anula qualquer possibilidade de dignidade, mas essa dignidade era mais reduzida ainda com situações insalubres, com situação de alimentação precária, fora os abusos, estupros e tudo mais, né? Bom, vamos deixar isso para depois, é algo complexo. Mas é isso aí, a nossa aula de hoje, ela foi introdutória dentro desses temas para a gente falar um pouquinho sobre essas questões. Você pode pesquisar e aprofundar então os seus estudos. Façam a atividade do Google Forms associada a essa videoaula. Tchau, tchau, pessoal.